Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Nós estaremos aí ministrando a palavra do Senhor, ministrando curas, batismo com o Espírito Santo, libertação, salvação de almas, ou então algum seminário de escola bíblica dominical, algum congresso de escola bíblica dominical. Estaremos aí com todo prazer. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Telefone 99, é o DDD, e o telefone 991520454. Tudo é gratuito, só te pedimos um favor, dê aí um like, um gostei, se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Passe o link desse vídeo para outras pessoas e para os seus grupos. Amém? Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas da CPAD Adultos com o tema A Igreja em Jerusalém. Doutrina, Comunhão e Fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor José Gonçalves, que é pastor presidente ali em Água Branca, Piauí. Já estudamos a igreja que nasceu no Pentecostes, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, uma igreja fiel à pregação do Evangelho, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de amor, uma igreja não conivente com a mentira, uma igreja que não teme a perseguição, uma igreja que enfrenta os seus problemas, uma igreja que se arrisca, a expansão da igreja, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. E hoje vamos estudar aí a lição 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Na lição de hoje, então, vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, uma igreja com consciência missionária. Subtópico 1, o Evangelho para além da fronteira de Israel. Subtópico 2, cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Subtópico 3, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Tópico 2, uma igreja com visão transcultural. Subtópico 1, a cultura grega, helênica. Subtópico 2, contextualizando a mensagem. Tópico 3, uma igreja que forma discípulos. Subtópico 1, a base do discipulado. Subtópico 2, denominados de cristãos. Subtópico 3, a identidade cristã. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa muito importante lição. O textuário da lição está em Atos capítulo 11, versículo 20, que diz: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Aí a cidade você pode chamar de Antioquia, como nós falamos corriqueiramente, mas o nome verdadeiro deveria ser Antioquia, porque foi fundada em homenagem a Antíoco Epifânio. Hoje tem o nome de Antáquia. Então vemos que irmãos da ilha de Creta e irmãos lá da beira do Mediterrâneo, de Cirene, que ficava na Líbia, que é norte da África, esses irmãos saíram por todo lado, pregando o Evangelho. E olha só, pregaram aos gregos que estavam em Antioquia, que estavam longe da terra deles. Então veja que eles anunciaram o Evangelho ali aos gregos, e os gregos se converteram. Antioquia passou a ser a base missionária para os gentios, enquanto Jerusalém era uma base missionária para os judeus de todo o mundo. Antioquia passou a ser uma base missionária para os gentios de todo o mundo. Veja que ali, através de Barnabé e Saulo, que tinha o nome hebraico, Saulo, o mesmo nome Saul, Paulo e Saul, da mesma tribo, de Benjamim, e quando ele sai pregando aos gentios, então ele passa a ser conhecido pela língua que era o latim, falado pelos romanos, e misturado com o grego. Então, o nome dele passa a ser Paulus, para os romanos, e assim
acaba sendo chamado então Paulo na nossa Bíblia. Não quer dizer que Jesus mudou o nome de Saulo, não. Não quer dizer que alguém mudou o nome de Saulo, não. É porque em hebraico, né, em aramaico, falava-se Saulo, que vem do nome de Saul, em homenagem a Saul, que era rei, que foi rei de Israel. Mas esse nome, entre os romanos e gregos, era falado Paulo. Assim como eu, meu nome é Henrique. Mas se eu for lá para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, vão me chamar de Henry. Mudar o meu nome? Não, porque lá se fala Henry. Inglaterra, Henry. Na França seria Henri. Então veja que é uma tradução do nome. Não foi uma mudança de nome. O importante então é destacar aí que o Evangelho estava sendo pregado também para os gentios. Então mesmo a igreja sofrendo aí perseguição, estava pregando o Evangelho, saiu pregando por toda parte. Verdade prática, faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Então a prioridade máxima da igreja deveria ser povos não alcançados. Mas nós temos um problema sério hoje, né? Nós temos aí cerca de 28% do mundo todo de pessoas que nunca ouviram nem a palavra Jesus. Por incrível que pareça, na nossa época de tanta tecnologia, de tantos crentes riquíssimos, e isso está acontecendo. Por quê? Porque precisamos de missionários corajosos, destemidos, que não têm medo de morrer. Missionários que querem ir a esses povos, principalmente Janela 1040, principalmente entre os muçulmanos e comunistas, que são os piores para receber o Evangelho, né? Matam muitos missionários, prendem, queimam igrejas, né? Por exemplo, a China queima igrejas lá, os crentes se escondem debaixo da terra para poder se congregarem. Se pegarem alguém com a Bíblia, pronto, queimam, prendem. Aí Coreia do Norte, né, que é a principal perseguidora do Evangelho. Veja, a Coreia do Norte teve igrejas grandes, muitos crentes. E o que os governantes fizeram? Disseram para os pastores: olha, vocês nos ajudam aqui, nós vamos ajudar vocês, a igreja vai crescer, nós não vamos mexer com vocês, não. Prometeram para eles. E eles acreditaram. E eles instalaram então o comunismo e depois fecharam as igrejas, tacaram fogo nas igrejas, mataram vários pastores, vários crentes. E hoje estão aí como principais perseguidores do Evangelho no mundo. Tiveram que todos os cristãos correrem para a Coreia do Sul, né? Foi dividida a Coreia. Na Coreia do Sul a igreja prosperou muito, tanto é que a maior igreja evangélica do mundo está na Coreia. Coreia do Sul, fundada lá pelo Paul Eun-shu. Então é importante destacar, precisamos evangelizar esses povos que não foram alcançados, né? E por incrível que pareça, nós temos em nosso próprio país povos porque não foram alcançados ainda pelo Evangelho. Por incrível que pareça. Eles conhecem alguma coisa sobre o cristianismo, mas não o Evangelho legítimo, o Evangelho verdadeiro. Dentre esses povos temos os estrangeiros que moram no Brasil, temos muitas pessoas morando em edifícios, em prédios, que não são evangelizados, porque ninguém pode entrar lá. Temos muitos brasileiros, por exemplo, no Piauí, que ainda não foram atingidos pelo verdadeiro Evangelho, nunca ouviram o verdadeiro Evangelho. No Ceará, por incrível que pareça, no Rio Grande do Sul, além dos povos indígenas, alguns ainda, né? Então temos muita coisa para fazer no Brasil e no exterior, mais ainda. Leitura bíblica em classe, Atos 11, de 19 a 30, vamos ler. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus.
e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então veio a perseguição, que começou ali a perseguição a Estevão, né? E Saulo assumiu essa perseguição, aumentou essa perseguição. Então vários cristãos fugiram de Jerusalém e foram entrando por vários lugares para pregar o Evangelho, né? Nós já vimos o exemplo aí de Filipe, né, em Samaria, e vemos aqui que Antioquia, que era ali na Síria, né, se tornou uma cidade evangelística, porque ali alguns irmãos que eram lá de Chipre, que eram de Cirene, então se reuniram para pregar o Evangelho ali aos gregos também, não só aos judeus, mas também aos gregos. Então começaram a pregar àqueles que eram convertidos ao judaísmo e acabou atingindo aqueles que não eram também convertidos ao judaísmo. Jerusalém, sabendo que o Evangelho tinha atingido muita gente ali, enviou para lá Barnabé. Lembra que lá para Filipe e Samaria enviaram Pedro e João. Aqui para Antioquia enviaram Barnabé. Barnabé chegou lá, viu tanta gente se convertendo, foi lá em Tarso, porque Saulo tinha se convertido, deu no caminho para Damasco, passou um tempo em Damasco. Ele esteve lá no Monte Horebe, na Arábia, né? Lá esteve em encontro com o Senhor, voltou para Damasco. Depois ele esteve em Jerusalém, depois ele foi para sua terra natal, Tarso. E lá então Barnabé vai lá, pega Saulo e traz para Antioquia, para ajudá-lo nesse trabalho de ensino daquelas pessoas. Ou seja, o trabalho de discipulado. E passaram então, tanto Barnabé quanto Saulo, um ano inteirinho ensinando esses novos convertidos ali em Antioquia. Veja que os cristãos se pareciam com Jesus. Foram chamados cristãos, porque se pareciam com Jesus. Até então eles eram conhecidos como a seita do caminho pelos judeus. E acabou esse nome caminho pegando. Mas agora não, passaram a ser chamados cristãos. Em Jerusalém havia profetas, olha, profeta da igreja, não é Antigo Testamento não, profeta da igreja. A igreja tem 5 ministérios, né? Paulo escreveu sobre isso, fez um resumo dos ministérios que está escrito lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Então a igreja tem apóstolos, tem profetas, tem evangelistas, tem pastores, tem mestres, assim como o corpo humano, não tem 5 sentidos? Então tem aí olfato, paladar, tato, visão, audição, né? Se falta um, estraga, né, o ser humano, o corpo, fica deficiente. Assim a igreja tem 5 ministérios. Se faltar algum ministério, também a igreja fica deficiente e ineficiente. Então, dentre os ministérios tem profeta da igreja. Então, de Jerusalém foram alguns profetas para Antioquia, e dentre esses que saíram de Jerusalém, um deles se tornou muito famoso, o profeta Ágabo. E ele, então, profetizando, ou seja, dando uma palavra de sabedoria, falando a respeito do futuro, ele vai e revela que haverá uma grande fome em todo o mundo.
E essa fome é devida, evidentemente, a uma seca, né? E a Bíblia diz que isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então aconteceu mais para frente um pouco. E a igreja, então, levantou oferta e foram escolhidos Barnabé e Saulo para irem a Jerusalém, levando a oferta àquela igreja, que era a igreja mãe, né? Paulo narra essa visita lá na carta aos Gálatas. Paulo vai a primeira vez, então, a Jerusalém, conversa com Pedro, e ele conhece também Tiago, irmão de Jesus. E depois que Paulo visita ali, então, Pedro e Tiago, ele sai para as regiões da Síria e da Cilícia, pregando o evangelho por toda parte. Depois ele vai para Tarso. E Barnabé o busca, vai para Antioquia. De Antioquia, então, eles arrecadam ajuda, levam a Jerusalém. Então, Paulo vai de novo a Jerusalém. Introdução da lição. Quem tem a revista eletrônica, né, digital, tem um erro aí na introdução. Isso aí não faz parte dessa lição, é da outra lição. Nós colocamos aí corrigido para você agora. Como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria, dentro do Império Romano? Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nesta lição, estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária e, quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas a compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. Então, como que o evangelho chegou em Antioquia e também, então, entre os gentios? Evidentemente que, se nós compreendermos direitinho, começou aí com os gregos, mas gregos convertidos ao judaísmo. Depois, então, outros gregos, né, passaram também a crer. E aí nasceu uma igreja misturada, judeus e gentios. Depois ela foi totalmente aí dominada por gentios, que passou a ser um centro evangelístico para os gentios. O evangelho estava sendo pregado lá na Fenícia, em Chipre, em Antioquia, por toda parte. Fenícia, entenda aí, o Líbano. Então Estevão foi o primeiro mártir, né, e a perseguição aumentou com Saulo e atingiu toda Jerusalém. E eles fugiram, então, por toda parte pregando o evangelho. Então era aí a primeira vez que o evangelho, então, ia atingir além das fronteiras de Jerusalém, para essa região aí. Entenda bem por quê. Porque o evangelho já tinha sido pregado lá por Filipe, em Samaria, né? E por Pedro lá a Cornélio. Então, gentios já tinham se convertido em outras partes. E essa pregação em Antioquia foi muito importante por causa da evangelização mundial que começou então a ser executada através da cidade de Antioquia, a igreja que estava em Antioquia. Vemos aí que Barnabé e Saulo vão ser chamados e vão ser enviados por todo mundo para pregar o evangelho. Naquele tempo não havia Bíblia, e para se conseguir uma pequeníssima parte em rolo da palavra de Deus era caríssimo e muito difícil de conseguir. Então eles eram ensinados porque tinha conhecimento, como Barnabé e Saulo tinham conhecimento da palavra de Deus. Saulo estudou aos pés de Gamaliel, um importante mestre. Barnabé também em Jerusalém, aprendeu diretamente com os apóstolos. Então esses cristãos eram ensinados assim, oralmente, né? Ouvindo a pregação, ouvindo o ensino. Não havia ainda a escritura do Novo Testamento. Aqui e acolá aparecia alguma coisa, né, escrita aí nos primeiros evangelhos, que foram passando de mão em mão. Alguns foram fazendo cópias, mas praticamente ninguém conhecia ainda a palavra de Deus no Novo Testamento. Mas eles tinham o costume de orarem muito, de 3 horas para frente todos os dias. Jejuavam muito e permaneciam íntegros
Então pregavam o evangelho legítimo e Deus confirmava a palavra deles com sinais, prodígios e maravilhas. Então o evangelho cresceu estrondosamente nos primeiros dias já. Nós vimos isso nas outras lições, né? Assim que a igreja nasceu, já se multiplicou. Agora estamos vendo a continuidade e em outras regiões, sem ser na cidade de Jerusalém. Então a perseguição serviu apenas de trampolim para que o evangelho espalhasse por toda parte. Tópico 1. Uma igreja com consciência missionária. Subtópico 1. O evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção do seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Atos 11, 19. Observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, 1 a 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém que gerou a dispersão cristã. Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma esses crentes, que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Então o comentarista considera que, ao mesmo tempo que Filipe fazia o trabalho em Samaria, esses aqui, que eram de Cirene, de Creta, levaram o evangelho para a região ali da Fenícia e da Síria, ou seja, Líbano, né, e Síria. E eles chegaram então à cidade de Antioquia, que é uma cidade que se destacava dentre as outras, uma cidade grande para a sua época. Na cronologia bíblica, primeiro, então Filipe e depois, então, esses irmãos aí que pregaram em Antioquia. Lembrando que entre os dois, né, da cronologia bíblica, tem lá a visita de Pedro a Cornélio. Tudo isso aí, então, abrange a pregação aos gentios. O importante é que o evangelho saiu da cidade de Jerusalém e foi para a Judéia, né, ali o estado, vamos dizer assim, onde estava Jerusalém, foi para Samaria e agora estava atingindo o restante do mundo, como Jesus tinha ordenado. Isso vai ser completado, né, através de Saulo e Barnabé depois. Depois Barnabé sai com Marcos e Saulo, que é Paulo, né, sai com Silas, né, e Lucas, depois Timóteo, e vai espalhando o evangelho por toda parte. Subtópico 2. Cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Atos 11, 19 e 20. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso. Mateus 28, 19, Atos 1, 8. Somente cristãos participantes de uma igreja conscientes de sua tarefa missionária agem dessa forma. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Então veja que o evangelho se espalhou. Os irmãos da ilha lá de Chipre, né, de onde Barnabé era, também os irmãos começaram a pregar na Fenícia, que é o Líbano, que é uma região, né, próxima de Jerusalém, próxima de Israel, faz fronteira com Israel. Você olhar no mapa aí do lado esquerdo, ali em cima, né, antes de chegar na Síria, tem o Líbano, ali que é a Fenícia. E subindo mais um pouquinho, depois da Fenícia ou do Líbano, tem a Síria, e lá estava Antioquia. Então eles estavam obedecendo ao ID de Jesus Cristo, né, a grande comissão, que eles deveriam pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, que é a parte norte de Israel, e até os confins da terra. Então estavam caminhando para isso. Subtópico 2. Cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso. Mateus 28, 19, Atos 1, 8. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Então eram cristãos conscientes da missão que Jesus lhes deu.
Nós, infelizmente, temos visto aqui na região sudeste igrejas que não perceberam a obrigação, o dever de pregar o evangelho. Não tem qualquer sentido missionário, não compreendem isso. Igrejas que não crescem, os crentes não têm desejo de ganhar almas, não foram ensinados para isso, não praticam isso. Igrejas imensas, imensas, com muita gente que não investem em missões. Cidades grandes, com mais de 1 milhão de pessoas, e não tem missionários. É uma coisa vergonhosa, muito triste o que nós temos visto. E isso sem falar nas outras igrejas, né, com cidades de mais de 100 mil pessoas, 150 mil pessoas, que não tem sequer um missionário enviado por essa igreja. Impressionante o que nós temos visto, a falta de desejo de ganhá-los, a falta de saber o básico do evangelho. A intelectualidade cresceu a ponto de sufocar a espiritualidade e as pessoas não compreendem que precisam urgentemente ganhar almas. O dinheiro passou a dominar as pessoas, a ocupação delas o tempo todo é só pensando em ganhar dinheiro. E quando podem, que tem um espacinho, vão para as praias, passam o fim de semana nas praias, não querem saber de igreja, não querem saber de evangelização. Vivem no corre-corre terrível, dominadas pelo dinheiro, diversão no fim de semana, não acham tempo para ler a Bíblia, não acham tempo para orar e muito menos para evangelizar. É cada um cuidando da sua própria vida. Escravos do consumismo. Subtópico 3, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano, Atos 11 e 20. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento, Atos 13, de 1 a 4. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos porque a mão do Senhor era com eles, Atos 11, 21. Conforme Lucas destaca, esse era o segredo de que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou cargo, mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. Então veja que o evangelho foi pregado por aqueles novos convertidos que ainda não tinham, né, um treinamento, não tinham um ensino, não tinham a Bíblia. Eles saíram pregando o evangelho, falando de Jesus Cristo, né, Jesus cooperando com sinais, prodígios, maravilhas. E eles falavam aquilo que tinham ouvido em Jerusalém, né, através dos apóstolos, passavam sempre a mensagem simples do evangelho, que é a mensagem eficiente. Jesus veio como homem à terra, levou nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições sobre ele, morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou. A mensagem era essa. E a mensagem eficiente é essa. Uma mensagem bem simples. Antioquia era uma cidade importantíssima, que naquela época não era Damasco, a capital. Não tinha importância, evidentemente, de Damasco, mas era uma cidade que se destacava muito naquela época. Para o Império Romano, ela tinha, né, uma localização privilegiada, porque por ali passavam todos que vinham lá da Europa para vir, então, para a parte ali de Jerusalém, para ir para o Egito, ou se seguisse para cima, né, ia para a Síria, também chegava até lá do outro lado, lá na região da Mesopotâmia, indo até lá para o Iraque. Então eram novos convertidos que aprenderam com os apóstolos, né, e passaram então a pregar por toda parte. Veja que começaram ali muitos se converter. Barnabé e Saulo vão treinar esse pessoal, vão discipular todos esses novos convertidos, porque eles tinham um conhecimento profundo da palavra de Deus. Barnabé aprendeu com os apóstolos em Jerusalém. Saulo aprendeu, né, que Paulo aprendeu direto com Jesus Cristo, muita coisa. Além de ele ter um conhecimento
altíssimo que ele aprendeu através de Gamaliel, conhecimento a respeito do Antigo Testamento, juntando com o conhecimento que ele aprendeu diretamente de Jesus e tendo o Espírito Santo agora para revelar o que ele estudou sobre o Antigo Testamento. Então Saulo se tornou um grande mestre da palavra de Deus. Então, como esses novos convertidos eram muito cheios do Espírito Santo, oravam muito, jejuavam muito, tinham aprendido com os apóstolos em Jerusalém, então saiu pregando por toda parte e muita gente se convertia. A cidade de Antioquia ficava a cerca de 480 quilômetros acima de Jerusalém, fazia parte ali da Síria. Então, nesse tempo, a capital da Síria era Antioquia, não era Damasco ainda. Quem mudou isso foram os romanos. Para o Império Romano, a cidade de Roma e de Alexandria é que estavam acima de Antioquia. Então nós entendemos aí, né, que o Evangelho chegou em Chipre antes de Barnabé e Saulo, tá? Paulo, né? Porque esses irmãos aí eram de Chipre. Então eles pregaram também na ilha de Chipre. A cidade de Antioquia tinha por volta aí, alguns acreditam que até 500 mil pessoas. Então provavelmente tinha ali em torno de 60 mil, mais ou menos, né, judeus que tinham a religião judaica. Tópico 2. Uma igreja com visão transcultural. Subtópico 1. A cultura grega, helênica. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram em Antioquia, falaram aos gregos, Atos 11:20. Essa expressão falar aos gregos é muito importante. De acordo com os estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Ou seja, não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15, começou a se cumprir. E aí tem uma observação na revista do professor: dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Então veja que agora não são mais os judeus de Jerusalém, que falavam hebraico, aramaico, mas agora os descendentes de judeus que falavam grego estavam pregando por toda parte e chegaram então ali em Antioquia. E eles falavam grego, pregavam para os outros que também falavam grego. Veja que dentre esses, a maioria então nem conhecia nada sobre o judaísmo, não tinham conhecimento nenhum da palavra de Deus e iam se convertendo. Isso tem uma grande importância porque é disso aí que vem a igreja que existe hoje. Veja que a igreja foi perdendo força entre os judeus, foram sendo dominados pelo judaísmo e hoje praticamente nem existe, né, a igreja legítima entre os judeus. Agora, ao contrário disso, os gentios foram pregando o evangelho aos outros gentios, e isso foi crescendo, 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 e hoje atingiu o mundo inteiro. Tópico 2, subtópico 2, contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus, Atos 11:20. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público. Diferente dos judeus e samaritanos, que já esperavam um Messias, Atos 2:36, 5:42, 8:5, 9:22. Os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como a circuncisão, que Estevão citou em seu discurso, Atos 7:51, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor. Ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor, Atos 14:15, 26, 18 e 20. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem,
o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Então veja que a pregação agora é diferente. Eles não estavam pregando para alguém que conhecia, né, o Antigo Testamento, falando sobre a vinda do Messias, Moisés falando do profeta que viria. Eles não conheciam nada disso. Agora o evangelho estava sendo pregado, falando de Jesus como Senhor, como Salvador, pregando a mensagem de alguém que levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, e morreu por nós na cruz e ressuscitou. A mensagem era essa. Não se ia pregar a respeito de um Messias, porque eles não tinham conhecimento da vinda do Messias. Agora, o que cooperava muito com eles eram os sinais, prodígios, maravilhas, porque as pessoas viam isso e acreditavam que realmente, olha, esse que eles estão pregando é esse que está fazendo esses milagres aqui. Então, ele realmente morreu e ressuscitou. Está vivo e está fazendo milagres. Então, as conversões eram muitas entre aqueles que não conheciam a palavra de Deus, não conheciam o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Também esses irmãos, né, que vinham do judaísmo, que falavam grego, então não podiam exigir deles, né, nem circuncisão, nem alimentação especial, nem costumes especiais, mas podiam dizer que o verdadeiro Deus não eram aquelas imagens que eles adoravam, né? E poderiam falar sobre Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. E muitos, então, estavam se convertendo. A maioria dos que saíram de Jerusalém por causa da perseguição pensavam que deveriam pregar o Evangelho somente aos judeus e aos convertidos ao judaísmo. Mas nós vemos que também existiam poucos, mas existiam alguns que pregavam a todos. O certo é que a mão do Senhor era com eles e o progresso foi muito grande. Alguns já tinham chegado e pregado aos judeus e esses agora pregam também àqueles que não são judeus. Então nós vemos aí que Filipe prega em Samaria, Pedro prega lá em Cesareia, né? Cornélio e sua família, e aqui o evangelho é pregado também aos gentios ali em Antioquia. Tópico 3. Uma igreja que forma discípulos. Subtópico 1. A base do discipulado. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, Atos 11, 22, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia de graça de Deus. Atos 11, 23. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Atos 11, 24. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nessa missão. E assim foi feito. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Atos 11, 26. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Aí tem a observação na revista do professor, que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Então veja que os apóstolos souberam, em Jerusalém, que o evangelho tinha chegado em Antioquia e muita gente estava se convertendo. Então o que eles fizeram? Enviaram para lá Barnabé, aquele irmão que havia se destacado. Ele era de Chipre e ali em Jerusalém ele vivia entre os apóstolos e ele era bem conhecido porque havia vendido a propriedade para ajudar os necessitados, né? É dado o testemunho dele que era um homem muito sábio, cheio do Espírito Santo. Era um homem de bem. Então Barnabé chega lá e vê, né, que ali havia muita alegria, muita gente se convertendo, mas também percebeu que eles tinham necessidade de serem discipulados, porque eles não compreendiam as coisas de Deus. Por quê? Porque não eram judeus, não tinham conhecimento bíblico, ou seja, do Antigo Testamento. E Barnabé, percebendo que a tarefa era muito grande, muito difícil, que ele sozinho não daria conta, e ele se lembra então de Saulo,
E ele vai até onde Saulo morava, onde sua família morava, em Tarso. E ele então pega e leva Saulo para o ajudar nessa tarefa de discipular aqueles novos crentes que estavam ali na cidade de Antioquia. Lembrando que Saulo tinha profundo conhecimento do Antigo Testamento. E agora, tendo o Espírito Santo, ele poderia receber de Deus a revelação de muita coisa que estava escrito no Antigo Testamento, o que realmente aconteceu, e ele ia repassando esse conhecimento para aqueles novos convertidos. Durante um ano, então, tanto Barnabé quanto Saulo estavam ensinando ali a palavra de Deus. Aí depois o Espírito Santo escolhe então Saulo e Barnabé e os envia para a obra missionária, para evangelizar o mundo inteiro. Então veja que aqueles irmãos ganharam essas almas e Saulo e Barnabé é que vão então discipulá-los, ensiná-los a palavra de Deus. Existem os ministérios, né? Tem o ministério que a pessoa recebe para pregar o evangelho, ganhar almas. E tem o ministério daqueles que ensinam essas pessoas que vão se convertendo. Então a igreja é um corpo. Muitas vezes um membro tem uma função e ele pode fazer a função do outro. Precisa da ajuda de mais alguém. E assim é a igreja. Então todos devem estar unidos em torno de ganhar almas, mas também de discipular essas almas. Por quê? Nós ganhamos muitas almas às vezes, mas perdemos também muitas almas. Às vezes ganhamos 1000 almas para ficar congregando aí 100 pessoas, 10% só dessas pessoas. Veja só, perdemos muitas almas, porque falta o discipulado, falta pessoas para irem à casa dessas pessoas que se convertem, levá-las, né, conduzidas para a igreja, para a escola bíblica dominical, pessoas que vão a essas casas, aconselhar essas pessoas que se converteram, ajudá-las, visitá-las sempre. Além disso, nós temos pessoas na igreja que são especialistas em derrubarem novos convertidos por causa de costumes. Tópico 3, subtópico 2, denominados de cristãos. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, Atos 1,16, crentes, Atos 2,44, discípulos, Atos 6,1, e santos, Atos 9,13. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja, como pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho, Atos 9,2, 19,9, 23, 22,4, 24,14 e 22. Agora em Antioquia são chamados de cristãos, Atos 11,26. O termo cristãos tem o sentido de pessoas de Cristo. Então agora é a primeira vez que esses seguidores de Jesus Cristo, né, discípulos de Jesus Cristo, ou crentes, são chamados de cristãos. Por quê? Porque se pareciam com Cristo, imitavam Jesus Cristo. Eles pregavam o Evangelho, ensinavam a palavra de Deus e eram usados, né, para curar as pessoas. Então são imitadores de Jesus, o mesmo que Jesus fazia. Ensinava, pregava e curava a todos. Subtópico 3, a identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. O nome cristão aparece novamente na Bíblia, em Atos 26, 28 e 1 de Pedro 4,16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Então veja que o nome cristão é um nome comum, né? Principalmente em nossa época. Muita gente tem o nome de cristão, embora na verdade não seja. Uma pessoa que adora imagens, por exemplo, não pode ser chamado de cristão. Uma pessoa que vive na prática do pecado não pode ser chamado de cristão. Uma pessoa que mata, que rouba, que vive na prostituição, não pode ser chamado de cristão. Mas é chamado em nossa época, infelizmente. Então, o verdadeiro e legítimo cristão é aquele que é imitador de Jesus Cristo. Então, é uma pessoa que tem fé em Deus, acredita que realmente que Jesus veio ao mundo, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições,
também o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Isso é o mais importante. E ele, tendo nascido de novo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É uma pessoa que vive em santificação, lutando contra o pecado. É uma pessoa que age sempre tendo como autoridade sobre ele a palavra de Deus. E é uma pessoa que sempre está procurando ganhar almas. Então ele vive também em oração, jejuns, também estudando a palavra de Deus. Então o verdadeiro cristão não tem como se esconder. Onde ele estiver, ele é reconhecido como cristão, devido ao seu porte, de santidade e também de imitação de Jesus Cristo. Vive uma vida íntegra. Conclusão. Aprendemos como a providência de Deus faz com que o Evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo o que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Então não é nome aí, não é cargo, Tem muita gente doida atrás de cargo, de nome, atrás de sentar em púlpito. Isso é vaidade, na verdade. O evangelho legítimo é pregado por pessoas simples, pessoas que não se preocupam com cargo, com nome, pessoas que estão preocupadas em ganhar almas, estão preocupadas em fazer a obra de Deus assim como foram ordenados a fazer por Jesus Cristo, cumprindo aí o ID de Jesus, Aí a grande comissão. Pessoas que pensam na vida eterna, na vida depois daqui da terra, que vão passar pelo tribunal de Cristo e vão ser galardoadas, ou seja, premiadas devido ao trabalho que fizeram aqui para o Senhor Jesus. Então, imitemos Jesus, pregando, ensinando, curando a todos. Imitemos esses primeiros cristãos aí, vamos pregar todos, vamos pregar tempo e fora de tempo a todas as pessoas. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Se você crê nisso, você é salvo agora. Abra o coração para Deus agora, se entrega a Deus agora. E o Espírito Santo vai convencer você agora do pecado, da justiça e do juízo. Peça perdão a Deus e receba agora o Espírito Santo, receba a salvação. Se você está doente ou está enfermo, receba agora a cura, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam ao Senhor agora, crendo em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Estão pedindo perdão agora, se arrependendo. Toca neles, Senhor. Concede a eles o Espírito Santo. Salva, Senhor, salva agora. Ara graça, cruz te força, amarrada sem. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação. A graça é Jesus Cristo. Creia. Receba a salvação agora, em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora. Toca, Senhor, toca neles agora. Saia toda doença, toda enfermidade. Saia em nome de Jesus. Toca, Senhor, cura essas pessoas agora. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dê aí um gostei, um like. Se inscreva em nosso canal. Isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho. Passe o link desse vídeo aí nos seus grupos para outras pessoas. Temos aí o convite para a conversão. Temos oração por curas. Então passe para as pessoas. Professor, não seja egoísta. Não é só você que vai receber o material para ajudar as pessoas. Passe para os outros professores que estão aí na mesma igreja que você. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Lembre-se disso. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então, pelo WhatsApp, entre em contato conosco e diga lá seu nome, diga a revista CPAD e diga a cidade onde você mora. Aí eu envio para você toda semana esse material gratuitamente. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, ministrando a palavra do Senhor, pode ser um seminário de escola bíblica dominical, um congresso de escola bíblica dominical, pode ser para pregar, ganhar almas, para evangelizar, para ensinar aí sobre visita nos lares, evangelização. Nós temos uma tática que recebemos do Senhor para ganharmos almas. Você não precisa gastar dinheiro, nada. Bem simples, nós fazemos isso na hora do culto mesmo e você vai ver
que pelo menos aí 20 almas aceitam a Jesus com esse trabalho que fazemos. Temos pregado em vários lugares, Jesus tem salvo muitas almas. Tem lugar que 50 pessoas aceitam durante um dia só de culto, imagine. Muito fácil, simples, só precisamos que você invista nisso, ganhe almas, creia realmente na palavra de Deus. Então nos convite, estaremos aí com todo prazer, também ministramos curas, né? Jesus tem nos usado muito em curas, batismo com o Espírito Santo, libertação. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado e estou desempregado há 8 anos e meio. Se você deseja então nos ajudar com qualquer quantia, pode mandar só R$5. Não fique com vergonha de mandar R$5. Pode mandar, se muitos mandassem R$5, seria ótimo. Né? O problema é que nós temos só uns 10 irmãos que nos ajudam. Então, nos envie qualquer quantia, nos ajude. Então aí estão as contas, a Caixa Econômica, está aí o Bradesco, está aqui o Banco Brasil, o nome da minha esposa, Regina Maria Cruz Silva, está aí o Pix. Meu Pix você vê aí, 331-957-81620. Então envie qualquer quantia, nos ajude. Deus abençoe, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.